Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e a gente está aqui hoje para uma edição um pouquinho diferente do nosso tradicional programa das segundas-feiras à noite, né? Tradicional Velocidade no JC, que acontece sempre ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitter. Você pode acompanhar a gente todo início de semana, por volta das 8 horas, 8h10, 8h15, sempre nessa faixa desse horário, a gente aparece para falar sobre automobilismo. Então, Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula E, WEC, as mais variadas coisas a gente aparece para discutir sempre na segunda-feira. Nessa semana, como nós não tivemos nenhuma das categorias que o programa segue, né? A Fórmula 1 está parada, volta nessa próxima semana com o Grande Prêmio da Hungria. A Indy também está numa parada um pouquinho mais longa e as demais categorias também não aconteceram. A gente optou por fazer o programa de uma maneira um pouquinho diferente, programa gravado e com um assunto que ainda não foi abordado, mas que é muito importante, muito relevante para todo mundo que gosta de automobilismo e que vive na sociedade como ela é hoje, né? Com todos os prós e contras de todas as tecnologias que nós temos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre automobilismo virtual, né? O que é isso? Eu acho que a maioria já sabe, o termo não é difícil. É basicamente são, né, os jogos de corrida que a gente tem no videogame. Então, claro, a gente vai lembrar de PlayStation 2, de PlayStation 1, aqueles jogos é, que marcaram a infância do pessoal que acompanha a Fórmula 1 hoje, mas a gente não pode esquecer que hoje em dia o automobilismo virtual não é só aquele que é usado para a pessoa se divertir. Então a gente tem eh, plataformas, as mais variadas plataformas contam com jogos de corrida e a gente tem carreiras, né, pessoas que constroem carreiras através desse tipo de mecanismo. Então, tem pilotos virtuais que recebem dinheiro para correr e que muitas vezes utilizam a plataforma de corridas virtuais para de repente darem o salto para o automobilismo real, tradicional, no futuro, ou o contrário, também já aconteceu o contrário. Então, falar um pouquinho sobre como é esse mundo, primeiramente, depois eu vou direcionar algumas perguntas aí, vocês deixam as opiniões de vocês nos comentários, beleza? Vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, um programa um pouquinho mais curto hoje, 20 minutinhos mais ou menos, só para a gente abordar esse assunto que é muito importante, sim, né? Automobilismo virtual. Ah, como que isso impacta na vida real e qual que é o tamanho do automobilismo virtual hoje em dia? É, certamente ele ocupa grande parte do dia a dia, do cotidiano, tanto de pilotos quanto de fãs de corrida. A gente tem vários exemplos disso acontecendo dia após dia. Nesse último fim de semana, por exemplo, a gente teve a corrida das 24 horas de Spa, num dos jogos de videogame mais famosos que a gente tem hoje em dia, que é o iRacing. Que não é tão videogame assim, o iRacing é basicamente um simulador de corrida que simula quase que à perfeição todos os detalhes que você tem numa corrida de carros do mundo real. Então, simula condições de pista, simula temperatura de pista, o acerto do carro é muito sensível, você tem que ser muito bom para fazer o carro andar. E é um jogo online, então você disputa ele contra outras pessoas de qualquer lugar do mundo. E essas corridas de 24 horas que acontecem no iRacing, tem as 24 horas de Spa, tem as 24 horas de Le Mans também. A Indy fez as 500 milhas de Indianápolis do ano passado também pelo iRacing. Essas provas são super disputadas, tem gente que leva muito a sério.
E um dos caras que mais levam isso a sério, a gente conhece muito bem, que é o Max Verstappen, né? O Verstappen é conhecidíssimo por utilizar do iRacing como método de treinamento mesmo, né? Inclusive, no ano passado, quando estava todas as categorias paradas por conta da pandemia, a Fórmula 1, a própria Fórmula 1 fez um evento de corridas online utilizando o seu jogo, né, o jogo da Codemasters, ah, convidando aí os pilotos e tudo mais para participar, e o Verstappen não quis participar porque ele tinha uma corrida agendada pelo iRacing. Então o Verstappen simplesmente rompeu com a Fórmula 1 nesse quesito para jogar o iRacing, que segundo ele né, tem uma dinâmica física do jogo totalmente diferente, é muito mais voltado para simulação, né? Simula muito mais o mundo real. Então ele não quis perder esse feeling, né, esse sentimento que o iRacing proporciona e de repente experimentar algo que fosse talvez até dar uma confundida aí na mente dele. Então, para você ver o nível, né, que essa galera leva esse tipo de evento. E eu estou falando do Verstappen, que é um cara que tem que dividir as suas atenções com a carreira, né, paralela que ele tem no automobilismo tradicional. Tem gente que realmente utiliza eh, do automobilismo virtual como ganha-pão. Um exemplo disso é outro holandês, que também é um pouquinho conhecido aí da galera mais jovem, o tal do Jarno Opmeer. Ele que foi campeão da última edição do Campeonato Mundial de eSports da Fórmula 1, então aí utilizando o jogo da Fórmula 1, da Codemasters, e ele começou no automobilismo tradicional, ele fez carreira de kart, chegou a correr junto com o Mick Schumacher de kart, inclusive, tem vídeo no YouTube, é só procurar. Mas ele acabou ficando sem dinheiro, então chegou um momento lá que ele não tinha patrocínio, não tinha como seguir no automobilismo tradicional, teve que abrir mão dessa carreira. Mas para não largar totalmente o automobilismo, ele foi andar de videogame, foi correr no mundo virtual e se deu muito bem, né? Como eu falei, ele venceu a última edição do campeonato de Fórmula 1 de videogame, ficou muito conhecido nas redes sociais, ganhou também o prêmio em dinheiro, né? E agora, né, basicamente sobrevive disso. É interessante, né? A gente vê os dois lados da moeda nesse sentido. E aí fica a pergunta, né? Será que é possível alguém se apaixonar pelo automobilismo através de jogos, de videogames mesmo, de você estar lá se divertindo, jogando tempo fora e de repente conhecer aí um hobby, uma paixão que você vai levar tanto para o resto da vida como para o mundo físico mesmo, investir dinheiro, coisas assim nisso? Deixa aí sua opinião nos comentários, mas para mim, eu acredito que sim, esse pode ser um caminho. Inclusive aí eu acho interessante a gente mencionar outra situação muito legal que aconteceu, que acontece diariamente, né, na vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo, em algum momento na sua infância, chegou a jogar um jogo de corrida, né? É, seja, sei lá, o jogo mais arcade possível, né? Aquela coisa só acelerar, frear e virar o volante, até um jogo um pouquinho mais trabalhado, né? Que chegue ali no meio termo entre a diversão e a simulação. E abrindo parênteses, acho que o jogo que melhor faz isso é o Gran Turismo 4. E aí vocês podem deixar as lembranças de vocês também, né, na caixa de comentários, porque com certeza vai ter muitas. Eu joguei Gran Turismo 4 demais na minha infância, nunca consegui terminar o jogo, que é uma das minhas maiores decepções da minha vida nos videogames, é nunca ter conseguido completar o Gran Turismo 4. Mas, é, pô, você vai falar sobre o jogo? É um jogo incrível, cara. Ele tem
uma infinidade de carros, né? Para a época em que ele foi feito, né? 2004, a gente só tinha o PlayStation 2 ainda. A quantidade de carros que ele tem é muito grande, a quantidade de pistas é muito grande, e ele justamente ele oferece esse meio termo. É um jogo que você consegue jogar de maneira arcade, você consegue jogar sem entender nada sobre acerto, sobre eh, enfim, qualquer coisa mais complexa sobre o automobilismo, e você consegue também jogar da maneira envolvendo simulação. Então você consegue alterar detalhes ali do carro, mexer com o setup, mexer com suspensão, mexer com aerodinâmica, tudo coisas assim para influenciar na performance do carro dentro do jogo. Isso é muito legal. E claro, tem outras coisas que são super legais dentro do videogame. Você vai falar dos eventos, né? E aí chega no ponto que eu queria mencionar aqui nesse vídeo também. Um dos eventos que é mais marcante para a galera que jogou Gran Turismo 4 são as corridas de 24 horas, porque literalmente são corridas de 24 horas que você tem que fazer no PlayStation 2 sem poder salvar a corrida no meio do caminho. Então você tem que dar um jeito de correr as 24 horas é, de maneira ininterrupta, né? Ou pelo menos algo parecido com isso. Você pode pausar o jogo, mas não pode desligar o videogame. E isso, né, vai exigir um esforço danado da pessoa. Ela vai ter que fazer uma bolar um esquema totalmente diferente do habitual para conseguir fazer isso. E nesse último fim de semana, né, a gente teve uma iniciativa muito legal do pessoal de um canal aqui do YouTube também, mas que está ativo em várias outras redes sociais, tem eh, Facebook, está presente na Twitch, inclusive, que foi aonde aconteceu esse evento, né? Que é o pessoal do canal Kiner Gamer, do nosso querido Fagner Prioli. Cheguei a conversar com ele um pouquinho no Facebook. E o que eles fizeram? Eles simplesmente organizaram eh, um- uma live que durou 30 horas, mais ou menos, alguma coisa assim, metade do fim de semana, para correr as 24 horas de Nürburgring no Gran Turismo 4. E aí a iniciativa foi muito legal, porque através de conexão remota, né, eles estavam jogando por um emulador no computador de um dos organizadores lá, né? E aí, através de conexão remota, então eles utilizaram lá um programa, o cara da casa dele conseguia ter acesso ao computador que estava rodando o jogo. E aí os pilotos foram revezando entre eles durante todas as 24 horas, né? E a corrida foi transmitida na íntegra, eh, começando no sábado à tarde, terminando só no domingo à tarde. Muita gente participou, acho que deu uns 7, 8 pilotos, alguma coisa assim, incluindo um piloto que também é famoso no mundo do automobilismo virtual, que é o Igor Fraga. Ele ficou muito conhecido depois que ele ganhou um campeonato organizado pela McLaren, né? Isso alguns anos atrás já, né? Mas ele também fez carreira no automobilismo tradicional, chegou a conquistar títulos aí, mas de novo, né? Por falta de patrocínio, acabou tendo que abdicar ou pelo menos interromper essa trajetória dele no automobilismo tradicional. Mas foi um evento muito bacana, né? E aí você vê tudo que isso representa, né? Tudo que o automobilismo virtual consegue entregar para a gente. Ele consegue entregar é, a sensação de prazer que você tem em mexer com o carro, em alterar coisas dentro do carro, em achar caminhos, achar formas de fazer carro andar mais rápido, de você conseguir superar os seus limites e os desafios que são colocados pelo jogo. E além disso, proporciona essa interação, proporciona você conhecer pessoas novas, você conversar sobre coisas que você gosta, você
né, se distrair do dia a dia e às vezes até construir amizades que podem ir além disso, né? Pode se tornar um vínculo maior, algo mais pessoal mesmo. Tudo isso através do videogame. Então, olha só que ferramenta legal, que porta que se abre para essas pessoas entrarem para pro grupo, né, pro clã, vamos dizer assim, da galera que gosta de corridas, porque você vê esses caras que passam, que nem nesse caso aí foi uma loucura também, né, 30 horas no fim de semana, mas que seja, né, 1 hora e meia de um dia, assistindo, participando de corridas online, esses caras vão começar a pegar o jeito da coisa, vão começar a gostar, e aí você vai transmitir isso pro real. Você não vai ficar só no virtual, você não vai ficar só no seu quarto. Você vai querer sair, você vai querer falar sobre, você vai querer encontrar gente que vai falar sobre, você vai querer experimentar a sensação de velocidade que é estar do lado de um carro passando, seja 100, 200, 250, 300 quilômetros por hora. Porque isso é uma coisa inigualável. Isso é algo que em alguns momentos chega a ser mágico. Então, claro, na minha visão, o automobilismo virtual é uma porta que dá para vários caminhos, que pode colocar as pessoas em trilhos diferentes, pode realmente fazer a diferença na vida delas e isso é muito legal. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo ponto é o seguinte: corridas virtuais substituem as corridas tradicionais? Deixe aí as opiniões de vocês nos comentários. Eu acho que essa é uma questão mais filosófica mesmo, né? Pra gente. Não existe uma resposta certa. Talvez nenhum desses pontos que eu tô levantando aqui vai ter um consenso geral, uma verdade universal, mas eh, ainda que o, os simuladores e a realidade virtual consiga simular com riqueza de detalhes todas as coisas que costumam acontecer dentro da pista, a sensação, essa coisa que eu mencionei antes, né, de você estar do lado do carro, de você sentir a velocidade, você sentir todo aquele ambiente, né, todo o entorno que envolve uma corrida de carros, isso é muito difícil de você igualar, né? Isso é algo é, que ultrapassa mesmo os limites do visual, os limites do concreto. É algo que você sente, né? O sentimento, ele existe, ele é real na nossa vida. E o sentimento é algo que é muito regado por conta das circunstâncias, né? Você pode estar jogando um videogame e envolver seu sentimento nele, mas aí é algo seu, é algo particular que só você sabe, porque é só você que está vivendo aquele momento, é só você que está na frente da tela. Você vai para um autódromo, você tem milhares de pessoas assistindo aquele evento. Se você não tem pessoas assistindo o evento, você vai ter os mecânicos, você vai ter as equipes, você vai ter os outros pilotos, você vai ter todo mundo ali no mesmo lugar. E isso tudo colabora, né? Para que o momento se torne maior, para que as coisas se tornem mais importantes e mais significativas na vida de todo mundo. Então, por mais que o automobilismo virtual ele consiga, então, como eu estava falando, né? Por mais que essas ferramentas virtuais consigam eh, emoldurar, consigam né, tentar reproduzir esses elementos reais, o sentimento ainda não vai ser o mesmo, né? Essa atmosfera que você tem nas corridas tradicionais, no automobilismo presencial, ela não vai existir. Então, para mim, o automobilismo real ainda tem detalhes, tem ingredientes que vão diferenciar ele do virtual. E, de certa forma, isso vai acabar fazendo
com que o automobilismo real se torne mais importante e maior como um todo, né? E isso leva a gente, então, para o último ponto que eu separei aqui para a gente conversar, né? Era para ser uma conversa, eu pensei em fazer ao vivo, mas acabou não funcionando. Então vai virar um espaço mesmo, né? Para eu colocar a minha opinião, para vocês colocarem a opinião de vocês nos comentários, e aí a gente tenta discutir e crescer, né? Eh, colocar frente a frente aí os pontos de vista e ver como que isso pode melhorar o nosso entendimento sobre o assunto. Último ponto então, qual o futuro dos games e como isso pode impactar no automobilismo tradicional? Eh, falar sobre futuro é sempre falar sobre o incerto, né? Então a gente tem uma ideia, tem é, uma perspectiva, como que está o ritmo, como que as coisas estão evoluindo, o caminho que a gente fez até aqui, né? Como as coisas cresceram, como que foi até agora, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe eh, até que ponto a tecnologia vai evoluir, até quais ferramentas que ela vai fornecer para a gente e como que a gente vai lidar de fato com essas coisas que são colocadas na nossa frente, né? Não se pode esquecer disso. Toda tecnologia ela é projetada com um objetivo, mas o ser humano nem sempre vai é, fazer a mesma interpretação das ferramentas que estão ali colocadas para ele. Então, é um tanto difícil de você projetar o futuro, mas para mim o que a gente vai ter é um espaço cada vez maior uh, para o virtual. Então, se a gente tem hoje, né, campeonatos, seja de Fórmula 1, seja da Fórmula Indy, seja de Endurance, como a gente viu nesse último final de semana, acontecendo através de meios virtuais, você pensar 5 anos atrás, isso ainda não existia. Então, num espaço curto de tempo, a gente já percorreu um grande caminho nesse sentido, né? A tendência é que isso continue sendo acelerado, que a gente tenha cada vez eh, mais campeonatos de uma variedade maior, com mais pilotos envolvidos e provavelmente com nomes cada vez mais representativos. Então, pilotos que estejam aí em categorias importantes do automobilismo mundial, é, caras que já têm uma carreira consolidada, que de repente vão sair de uma aposentadoria para tentar alguma coisa no virtual, para trazer é, mais público, né, para colocar o seu nome aí e aumentar a imagem e a credibilidade daquele, seja determinado jogo, determinada categoria que está acontecendo aí, né? E a tendência é que o real se adapte ao virtual. Então, que a gente tenha cada vez mais pilotos que de repente saiam de academias virtuais, façam categorias de base, coisas assim, no virtual e depois cheguem no automobilismo tradicional, né? Que seria algo como o pico, né? O ponto onde todo mundo quer chegar, onde todo mundo quer estar, onde todo mundo quer colocar à prova sua habilidade e as suas capacidades enquanto piloto. Essa é a minha visão. Isso é o que eu acredito que vai acontecer no futuro. E vocês, o que vocês acham? Então, essa é a minha pergunta. Assim que eu termino o vídeo de hoje, convido vocês a deixarem as suas opiniões nos comentários para a gente construir um debate bem legal sobre o assunto, beleza? Eu vou ficando por aqui então, eu volto na semana que vem. Se tudo der certo, a gente volta segunda-feira de noite ao vivo, como sempre, né? Como a gente tenta fazer o programa tradicionalmente. Semana que vem a gente vai ter Fórmula 1, né? Então, boa parte do programa vai ser sobre o Hungaroring. Também vamos ter Fórmula
Fórmula 2 ou Fórmula 3, eu não lembro, peço desculpas, mas tem categorias de base da Fórmula 1 também acontecendo, tem W Series também para a gente mencionar, então vai ser um programa bem recheado aí de coisas interessantes, beleza? Abraço aí para todo mundo e até a próxima!